Muito bom dia a todos os que estão reunidos lá em Villahermosa, Tabasco, México, com o missionário Miguel Bermúdez Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Andrés Cruz Gallegos, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou internet. Nesta ocasião de hoje, sábado 29 de abril deste ano 2023, é realmente uma bênção e privilégio poder saudá-los, a todos vocês, nesta ocasião, e pedir ao Senhor que nos abra as Escrituras, o entendimento, para assim compreender tudo o que Deus está fazendo e estará realizando neste tempo final, nesta era de pedra angular e dispensação do reino. Nos diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, e voltei-me para ver quem falava comigo, e aí ele escreve para o oeste, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E escreve aí Apocalipse 10, do 1 em diante, Apocalipse 10, 1. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Podem sentar, por favor, os que estão em pé. Aqui vemos como aparece essa voz a João. Ou seja, aparece esse filho de homem ali no capítulo 1, versículo 13, que aparece a esse filho de homem com tudo isso que ele detalha ali, o qual nos fala, quando diz, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, veja aí, nos fala que já é juiz, como juiz de toda a terra. Esse é o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual se cumpre neste tempo final, como o leão da tribo de Judá. Ali está se revelando a João, e João representa a igreja, está apresentando como juiz, ou seja, não está se apresentando aí como cordeiro. E em nenhuma das eras, de tempos passados, nem nas eras da igreja, se apresentou a igreja como juiz, mas que se apresentou como cordeiro nesse entrelace dispensacional, se apresentou em misericórdia. E ele diz no livro dos selos que a próxima vez será no juízo, ou seja, juízo neste tempo final. Agora, vejam como tudo isso está sendo cumprido já, ou seja, está se tornando realidade, todas essas promessas e profecias que foram faladas em tempos passados e também aí mostradas no livro do Apocalipse. Ou seja, que vem a ser, se tornam escrituras e promessas, as quais estão se cumprindo, se tornando realidade neste tempo final. E como quando Jesus, em São Mateus capítulo 5,
allí les habló Ali lhes falou, en el verso 17 no versículo 17 do livro de São Mateus, onde essa porçãozinha diz ali: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Ou seja, que ele veio para cumprir o que os profetas falaram dele. O cumprimento das promessas e profecias que foram faladas em tempos passados se tornaram cumpridas, estando presente esse do qual os profetas tinham falado. Ou seja, que Jesus veio ser o cumprimento dessas promessas. E ele ali com sua presença e ministério estava cumprindo o que eles tinham profetizado. Agora, daí em diante, ele não podia dizer e cumprir o que estava no futuro, porque quando os discípulos disseram: restaurarás o reino de Israel neste tempo, vamos ver ali no livro de Atos, como é que diz? No capítulo 1, versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe. Os que tinham se reunido, agora recordem, porque ele lhes tinha dito que esperassem ali até que recebessem o batismo do Espírito Santo. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vejam que ele não podia falar ali de algo que ele não ia cumprir nesse tempo. Ele veio cumprir o que estava escrito dele, nesse momento, que era o cumprimento da primeira vinda do Messias. Agora ia chegar o tempo onde o que os apóstolos e os 7 anjos mensageiros falaram, e também o que falou nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, porque todos os anjos, ou todos os mensageiros que Deus enviou, de era em era, são anjos mensageiros de Jesus Cristo. E o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual trouxe essa gloriosa mensagem de era de pedra angular, mensagem na qual e pela qual foi trazida tudo que ia estar sendo cumprido, ou seja, se tornando realidade neste tempo final, e se revelaria abertamente à Igreja do Senhor esse mistério do 7º selo, o qual seria revelado em uma grande carpa catedral. Tudo que ele trouxe e falou, e disse que isso é um mistério e que seria revelado pelos trovões no cumprimento da visão da carpa. Tudo isso se tornaria realidade, se tornaria cumprido, materializado, sendo essa palavra vivificada, sendo trazida à vida essa palavra, no cumprimento disso que foi falado, como foi aquilo que falaram os profetas no Antigo Testamento, quanto à primeira vinda do Messias. E todos os profetas que falaram e profetizaram deste tempo, em seu tempo cada um desejou receber e que fosse no seu tempo o cumprimento dessas promessas, dessas profecias. Veja, o irmão Branham quis levar a mensagem ao povo hebreu
Porque cada mensageiro quer e deseja que em sua era e com seu grupo e com o ministério que Deus colocou nele se cumpram essas promessas. Agora vejam como, neste tempo final, isso que falou ali Jesus, quando os discípulos lhe perguntaram, restaurarás o reino de Israel neste tempo? Vejam como agora a vós é concedido conhecer esses mistérios, os quais estiveram sendo abertos e vão estar se cumprindo, todos os que faltam por cumprir, ou seja, que neste tempo final, desde Gênesis até este tempo final no qual se fechou a dispensação da graça, até esse momento, todas as promessas, todas as escrituras, tudo que foi tipificado, refletido e profetizado que está ocorrendo no último dia, no dia do Senhor, agora neste tempo final que se cumprirá. Se cumprirão todas essas promessas, todas essas profecias que foram faladas da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E tudo isso ia desembocar numa grande carpa catedral. Por isso, em repetidas ocasiões, nos dizia que tivéssemos os auditórios e tudo preparado para que quando chegue esse momento, no qual estivesse em função e estivesse Deus atuando em uma grande carpa catedral, estivesse em todos os países, já com todas as antenas e som e áudio bem conectados com o lugar onde tem essa grande carpa catedral. E todos verem que desde o começo, como ele dizia, começarão a ter atividades assim com pregação, e vejam como tudo começou de uma maneira progressiva. E o mais importante, que é o que se está revelando no cumprimento da visão da carpa, é a palavra, a revelação, a fé de rapto. Agora vejam nessa mensagem, fiéis administradores dos mistérios de Deus, que muitos têm, que foi pregado em 30 de setembro de 2007 aqui em Caiê, Porto Rico. Ele está falando desse tempo das antenas e tudo para poder receber o sinal. E assim que vamos começar este pequeno extrato, dizia, teremos antenas parabólicas para captar o sinal do satélite, e assim estarão as diferentes congregações com seus telões, o maior possível, e distribuídos, algum no meio dos auditórios, mais de um, certamente, para que todos possam ver bem. E talvez, desde seus países, poderão ver tão claro como os que estarão nessas atividades, porque estarão vendo também através dos telões, como também vão estar vendo através dos telões no auditório que teremos em Porto Rico. Vejam que tanto Porto Rico aqui, os telões que foram colocadas ainda faltam, mas que serão colocadas, vejam, estarão vendo o mesmo, vamos dizer, através dos telões que as pessoas, os irmãos, nos diferentes países que também terão esses telões. Que ele já veio e veio falando e dizendo que se preparassem. Continua dizendo, vejam, assim já estivemos fazendo e é comum para nós as transmissões por satélite e por internet. Assim que já estivemos conversando e já é comum para nós. Esperamos que todos em todos os países estejam preparados para essas transmissões. Devem ter suas antenas o mais rápido possível, enquanto há tempo, porque ao último, alguns saem correndo, já por último, como quando é tempo de tempestade, já quando começam os ventos, saem a buscar velas, fósforos e lâmpadas e painéis de proteção, e quando chega
Não, já não tem mais. ¿Por qué? Por quê? Por negligentes. Por negligentes. No buscaron a tiempo las Não cosas. buscaram a tempo as coisas. E depois não tem nem bolachas para as crianças porque foram negligentes. E isso o Por ejemplo, conhecem aqui, por exemplo, em Porto Rico, sabem como é nessa temporada de furacão e de tempestades que já estamos bem preparados e não esperamos a última hora para comprar essas coisas como velas, fósforos e coisas assim para proteger nosso lar enquanto passa essa tempestade de furacão e assim podemos ter em nosso lar também alimentos para depois que passar a tempestade, depende do desastre, que deixar esse ciclone atmosférico, como nos aconteceu com o furacão Maria, que isso foi uma devastação total em Porto Rico. Mas vejam como daí se continuou aprendendo mais e mais e já podemos dizer que uma porcentagem bastante alta de Porto Rico se preparou para qualquer eventualidade, porque virá um tempo muito difícil e já depois não vai haver forma de se levantar, ou seja, que já vai decaindo este reino dos gentios. Agora vejam, continua dizendo, assim que dizem que em guerra avisada não morre gente, e também em tempestade avisada, pois não morre gente, e também em festa que é avisada, e ele está falando da ceia das bodas do Cordeiro, pois ninguém vai chegar tarde, porque se fecha a porta e depois ninguém pode entrar, como aconteceu na parábola das 10 virgens que não estavam preparadas. 5 delas não tinham azeite em suas lâmpadas, ou seja, não tinham recebido o Espírito. Pensaram que era somente dizer, eu recebo Cristo como meu Salvador e já. Era também receber o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, para obter o novo nascimento e, consequentemente, ter a vestimenta de bodas. Assim que se requer que a tempo tenhamos tudo, porque vem o tempo em que já não poderemos obter as coisas. Mas, se já temos, não importa que depois seja difícil. Por isso, aproveitamos todos os lugares que ainda não têm antenas e alto-falantes e bom equipamento de recepção para receber o sinal, e também telões e bom som, bom áudio, o qual já deve ter a maioria, porque tudo que está se falando e tudo que está sendo ensinado sob esse ministério de Carpa é muito, mas muito importante para obter, neste tempo final, as bênçãos de Deus. Continua dizendo, bom, esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e por isso é preciso falar dessas coisas para que se torne uma realidade, para que se materializem, para aqueles que escutam e creem de todo o coração e trabalham a favor de que se torne uma realidade. Agora vejam que as bênçãos são materializadas e são cumpridas àqueles que escutam e creem nelas. Uma pessoa não pode esperar receber a adoção neste tempo final se não escuta. E para completar, se não crê. Não pode estar esperando algo que não crê e que não escuta. É como quando lá soava a trombeta de liberação e vejam aquele escravo que desejava sair livre, ou nesse dia que escutou essa trombeta e saía livre. Não importa que fosse um escravo nesse tempo, saía livre, porque escutou e creu nessa trombeta de liberação. Agora, aquele que não queria escutar e não queria sair livre, não cria nisso, pois metia um furo na orelha e colocavam como escravo para sempre. Isso acontece com pessoas que não querem escutar nesse tempo a mensagem de ensinamento sobre Carpa, o qual, como não querem escutar e também não creem, pois lhes é trespassada, furada a orelha e já é marcado para que não recebam essa liberação estando nesses corpos terrenos,
salir não recebam a liberação de sair desta terra com corpos eternos e glorificados, antes que os juízos divinos caiam sobre este planeta Terra. E isso que foi lá representado no Antigo Testamento, vejam como agora se converte já em uma realidade. Tudo isso que ocorreu em tempos passados, no tempo lá, que essa trombeta era soada para que saíssem livres da escravidão. Mas tinham que escutar essa trombeta de liberação. Ou seja, que diz... Por isso é que é preciso falar essas coisas, e nessa parte, quando ele está nos dizendo isso, vejam, as coisas são precisas serem faladas para que se tornem realidade. Aí se está falando da adoção dos filhos de Deus, e porquanto está se falando neste tempo final, no ministério sob carpa, isso tem que se tornar uma realidade nos que estão escutando e estão crendo nessa palavra que está sendo falada. Aí se tornará uma realidade para todos aqueles que a escutarem e creiam. Quem não, vai buscar 5 patas no gato para não escutar e não crer, porque não está ordenado, não está predestinado por Deus para receber essas promessas. Tão simples assim. É. Agora vejam. Não ficamos com os braços cruzados. Não ficamos com os braços cruzados dizendo, bom, que todo mundo trabalhe, eu não vou trabalhar. Eu quero ver se é verdade. Quando acontecer. Quando acontecer, vou fazer algo. Ou seja, há pessoas que ficam sem escutar e sem crer, mas ficam assim para criticar. Esses sim são bons, são tremendos para isso. E ficam, vamos ver se acontece, vamos ver o que acontece. Mas já quando já virem, já essa etapa, já onde os milagres vão ser mostrados, o resultado de tudo isso, já abertamente, porque recordem, tudo vai de uma forma progressiva, e quando virem e disserem, ui, verdadeiramente, era Deus operando no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e eu que não fiz nada o melhor, me coloquei a criticar, e me coloquei a falar que isso não era assim. E quando forem buscar, já não haverá oportunidade. Eu quero ver se é verdade. Quando acontecer. Quando acontecer, vou fazer algo. Quando acontecer, não vai fazer nada. Porque se não creu, pois não tem direito de receber a bênção. Ou seja, se não creu nisso que estava sendo falado aí, no ministério sob carpa, então não tem direito, nem terá direito de ver os que vão ressuscitar para serem transformados. O melhor será falado e será testificado e falado de que já ocorreu tudo. E o que lhes espera é a grande tribulação. Porque, como diz aí, não vai dar direito a uma pessoa que não creu nas promessas e nas bênçãos que estão sendo faladas para que venham se materializando na pessoa e ao redor dessa palavra e dessas bênçãos que estão sendo faladas, sejam cumprida essa promessa, que essa pessoa creu de todo o coração. Mas se não a recebe, não quer escutar e não crê nelas, pois ao redor de nada vai receber as promessas que estão sendo faladas, para que sejam materializadas, cumpridas nessa pessoa. É como uma ocasião, creio que foi o irmão Branham quando disse que qualquer pessoa pode dizer, não é que é uma pessoa que não valha nada ou que não seja alguém, mas diz, uma pessoa pode dizer, amanhã vou, mais ou menos assim foi, amanhã vou bombardear os Estados Unidos. E não acontece nada.
Ahora lo dice Agora, el presidente de diz Rusia. o presidente da Rússia, Dice, mañana voy diz, a amanhã bombardear vou bombardear Estados Unidos. os Estados Unidos, e diz, creio que aí diz, Y ahí se desataría la se tercera guerra desataria a Terceira Guerra Mundial. Vejam, as palavras depende de quem, quando, onde são faladas para que se cumpram. Y E vean, vejam, en el tiempo de Pablo, no tempo de Paulo, él habló que la trompeta de Dios ele sonaría, falou los que a muertos en Cristo trombeta de Deus soaria, os resucitarían, y nosotros mortos los em que Cristo vivimos vamos a ressuscitariam e ser nós que transformados. vivemos seríamos transformados. Eso no se cumplió Mas en ese isso não se tiempo. cumpriu nesse eran tempo. promesas, E eram promessas, e eram profecias, e era a bênção de Deus que ia dar ao povo. Pero fue hablado por un profeta. Mas ¿Qué foi pasó? falado No se por um cumplió. profeta que aconteceu não se cumpriu, porque era mais adiante que isso se cumpriria. Agora, En el día postrero, no último dia, vendrá uno con la espada verá um com a espada em sua boca, a espada de 2 fios, e falará. E todas essas promessas que foram faladas e profetizadas desde Gênesis até este tempo final serán cumplidas. serão cumpridas, porque La boca de Dios será a boca de Deus por meio do seu instrumento que estará falando essa palavra, e as coisas estarão sendo cumpridas. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E ele escreve ali, em carne humana, e se levantarão. Uma profecia que vai se cumprir neste tempo. E nós, ao vê-los, 1 aos Coríntios 15, do 49 em diante, e também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, essas promessas que o Espírito Santo falou por meio do apóstolo Paulo, vejam como agora se cumprem e ressuscitarão. E então diz, e nós os que vivemos, os que tivermos ficado até a vinda do Senhor, vejam, quando os virmos, seremos transformados. Veja como essa palavra agora, neste tempo final, é que vai se cumprir. Agora, quando diz que não tem direito de receber essa bênção, porque veja o que continua dizendo nosso irmão William. Sempre há um tempo para trabalhar e um tempo para receber as recompensas, ou seja, há um tempo para cada coisa. Agora veja o que diz aqui na mensagem, a palavra falada é a semente original. Esta foi pela manhã, foi o primeiro que ele começou a falar ali, e diz... Você não pode ir na página 28 dessa mensagem. Vamos colocar a M nessa mensagem, porque depois ele continua a segunda parte. Você não pode ser uma semente e não concordar com a palavra, porque a palavra é a semente. E se você é a palavra, como você pode estar em desacordo com ela? E aí o irmão William escreve, se você é semente, é igual, você está de acordo com a palavra. Como você pode estar em desacordo com ela? Você estaria em desacordo com você mesmo. Você estaria derrotando o seu próprio propósito. Como alguém disse, por que você sempre sai com pessoas como essas? Bem, se eu não faço, estaria anulando o próprio propósito para o qual eu fui enviado aqui. Aí tem que haver uma luz. Enquanto que prosseguimos, vamos trazer coisas e mostrar como elas mesmas se colocam em ordem perfeitamente pela palavra. E ali, em cima onde diz, aí tem que haver uma luz, desenha uma estrela de Davi. E em cima da estrela de Davi, em cima uma pirâmide com as eras. Continua dizendo agora, sim, Senhor. Isso é o poder, isso é porque Deus trabalharia através dele. E o que ele disse quando estava aqui na terra? Não faço nada até que o Pai me mostre perfeitamente. E qualquer coisa que fez sempre foi vindicada pelas Escrituras. Ou seja, sempre foi vindicada pelas Escrituras, porque tudo que veio a cumprir, ele, em sua primeira vinda, estava já dito e profetizado pelos profetas, ou seja, estava falado. E era o que ele tinha que fazer era vindicar essa palavra que foi falada, ou seja, cumpri-la com sua presença.
Ele disse: esquadrinhai as Escrituras, porque são elas as que dão testemunho de mim. E se eu faço as coisas que elas disseram que eu faria, então, e se não faço as coisas que elas disseram que eu faria, então não sou essa semente original. Mas se eu faço as coisas, então, por que não creem em mim? Isso é correto. Se vocês nem ainda creem na maneira em que eu me sustento, então creiam na palavra que eu digo. Creio nas obras que eu faço, porque minha semente pode somente produzir o que eu sou. O abrolho, o joio, somente pode ser um abrolho, um joio. Você pode misturar com qualquer outra coisa, mas, no entanto, ainda é joio. Isso é correto. E isso manifestará. Essa é a razão pela qual o misturado é um hipócrita. Isso é híbrido. Um homem que afirma ser um homem de Deus e nega a palavra é um hipócrita. Uma mula que afirma ser um cavalo. Ele não é um cavalo. Ele disse: eu sou um burro. Ele não é nenhum dos dois. Você é um hipócrita. Bastardo de nascimento, exatamente. Isso é contundente. Mas isso é o que é. Ele não acertou no alvo. O homem o fez com sua sabedoria. É até onde ele chega. Aí é onde toda a sabedoria do homem termina, para ser de bastardo de nascimento. Correto. Agora, essa é a razão pela qual Deus foi tão perfeitamente manifestado em Jesus. Deus foi tão perfeitamente manifestado em Jesus porque Ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual Ele não pôde produzir outra coisa a não ser exatamente Deus. E se Deus está em você, o que você mais pode ser? Não disse Jesus dos profetas a quem a palavra de Deus veio? A quem veio a palavra de Deus? Não o chamou deuses? Jesus não chamou deuses? Por quê? Porque Deus estava manifestado neles. O que foi isso? A palavra falada, manifestada. A palavra manifestada, ele escreve: deuses sois. Bem, como você pode negar, dizer, se você teve alguma sabadoria, você teria entendido. Ele disse: como vocês podem então dizer que creem e negar quando eu digo... Deus mesmo o chamou deuses e disse: como poderiam então vocês dizer? Como vocês podem então dizer que creem neles e negar a mim, quando eu digo que sou um filho de Deus? Porque então eles não viram isto? Me desculpem que notei aqui que o microfone eu tinha, não estava na lapela, tinha mais embaixo, mais embaixo da lapela, e percebi que não tinha aqui. Espero que o áudio tenha captado o microfone. Não verifiquei que eu tinha aqui. Agora foi que eu percebi que eu tinha fora da lapela, mas espero que tenha ficado gravado o começo dessas palavras. Agora vou continuar aqui. Continua dizendo: como você pode então dizer que crê neles e negar a mim, quando eu digo que sou um filho de Deus? Por que então eles não viram isso? A mesma coisa hoje. Eu sou essa semente que viria, a semente da mulher, e desenha uma estrela de Davi, escreve: a semente da mulher. Eu te darei uma semente. A serpente já tinha violado, mas ele disse: a semente que eu te der ferirá sua cabeça. Ele tomará essa coisa outra vez. Amém. Eu somente desejo que todos possam ver isso. Eu vim para conquistar e corrigir o que ele fez. E a única maneira que eu posso fazer é através de uma mulher que creu na semente. Onde uma mulher não creu na semente. Vejam, onde uma mulher não creu, diz que vai corrigir isso, e vai fazer por meio de uma mulher
esa que simiente. creu nessa semente. Ahora miren qué Agora tremendo. vejam que Sigue diciendo, tremendo. la Continua mujer dizendo, creyó la a palabra, mulher creu na donde palavra, la otra onde a no la creyó. outra não creu. O sea, Maria Ou seja, Maria creyó essa palavra creu nessa palavra, en donde Eva onde no Eva la había creído. não tinha crido. Yo soy ese vencedor. Eu sou esse vencedor, eu sou quem veio para dar através de mi vida muerte, através da minha morte, para pagar la pena de para lo que assim ella pagar hizo. a pena do Através que de mi ela vida fez. será dado a usted Por meio da para minha vida fluir será sobre dada a usted, você y para ustedes fluir serán sobre você, e hijos vocês serão e filhos hijas de Deus. e filhas de Deus. Vem, Vem, mientras que la enquanto que a semente está allí. está ali. Usted, Você, la híbrida, a y usted no tiene híbrida, otra e cosa você sino não tem un hijo outra bastardo coisa a não ser um denominacional. filho bastardo Eso es denominacional. todo. Isso é Cualquier tudo. cosa que Qualquer niega la coisa palabra, que negue a palavra, perdonen, hermanas, me perdoem, quiero que irmãs, usted- yo solo tengo que eu decirlo. simplesmente tenho que Solo de la dizer manera que da eso maneira dice aquí. como isso Ve? diz aqui, vem? Y esa es la E manera essa é a maneira que es. que é. Ahora vean cómo Agora vejam como nos dice aquí nos diz aqui nuestro hermano Branham, nosso irmão Branham, cómo esa María como essa Maria, que representa a la iglesia del que Señor, representa a igreja do Senhor, ella ela creyó esa palabra, creu nessa palavra, o sea, la escuchó, ou seja, a escutou e la creyó. creu nela. Por eso dijo, hágase conmigo, Por isso disse, o hágase conforme faça-se a tu comigo, palabra. faça-se conforme E sua palavra. creu E essa creu nessa promesa. promessa. Vean lo importante Vejam o importante de escuchar de escutar y creer, e crer, para que así para que esas assim bendiciones essas bênçãos sean sejam uma realidade e tenhamos direito de receber essas promessas e essas profecias que foram faladas e que agora estão sendo dadas, faladas, pronunciadas para que se tornem realidade em cada escolhido de Deus, cada crente, cada virgem prudente. Continua dizendo nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo de fiéis administradores dos mistérios de Deus. Bom, sejamos fiéis administradores dos mistérios de Deus neste tempo final. A visão da carpa e o que aí acontece é um dos mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. E porquanto envolve a manifestação plena do poder de Deus, o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. Isso significa que muitas promessas que correspondem ao tempo final vão ser cumpridas aí. Agora vejam como já no cumprimento dessa promessa já estará nos dizendo que será um mistério. Já o melhor estará se falando abertamente tudo correspondente ao mistério do sétimo selo, ao mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. E já será aberto completamente todo esse mistério e todas essas coisas que ele dizia. Isso vamos deixar quietinho por aqui, isso não vamos tocar por agora, isso será mais adiante, isso é um mistério que não podemos falar agora. Vejam, como tudo isso ele esteve falando enquanto esteve no meio da igreja, como esteve ali falando a Maria, todas as coisas que iam estar ocorrendo com o cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, a primeira vinda do Messias, do ungido. Agora, é como quando o irmão Branham fala no livro dos selos, que ele diz e habla certas coisas e fala certas coisas onde diz que já não há misericórdia, que já está tudo terminado, e está falando uma série de coisas que já tomou o livro, que já trouxe a terra e tudo, e depois, aí mais adiante diz, isto está no futuro. Ou seja, que vejam como ele teve que falar todas essas coisas, as quais iam estar ocorrendo neste tempo final. E assim, falou também o nosso irmão William nas mensagens e coisas que se falaram que não foram cumpridas, e se pensava que ia estar sendo cumprida através desse ministério. Vejam, não se cumpriram. Ou seja, que venha a se cumprir mais adiante nesse cumprimento total,
que é en la na manifestación manifestação del poder de do Dios poder de Deus en una em uma grande catedral, carpa catedral, en donde él onde ele estaría obrando en medio de estaria la atuando iglesia no meio da y igreja dándole e dando esa fe de essa rapto fé de rapto a la iglesia, à igreja, lo cual o él qual ele lo había dicho o tinha dito en la página 212 na página 212 do de los livro sellos, dos el hermano selos, Branham, o irmão Branham, allí, ali, dizendo que a noiva, página 212, página la novia todavía no ha 212, tenido un a avivamiento, noiva ainda não teve um todavía no ha habido avivamento, ainda não houve nenhum despertamento, todavía no ha habido ainda allí não ningún houve ali nenhum avivamiento, avivamento, ninguna manifestación nenhuma de Dios manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se necessitará Serão esos 7 necessários truenos esses 7 misteriosos para trovões despertarla. misteriosos para Ele os despertá-la. mandará. Ele os mandará. Lo prometido. O prometeu. Ou Ou seja, que é bajo sob essa manifestação de los truenos dos trovões que estarão hablando, que estarão falando, que os trovões estarão falando sobre esse ministério que trará esse avivamento à igreja. E vejam também aqui na página 104 diz, eu creio e eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para sermos transformados no momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. Agora vejam como essa manifestação de Deus no meio da igreja neste tempo final é a que estará nos trazendo esse avivamento, e é nesse avivamento o que produzirá a fé de rapto. Estou buscando aqui no livro dos selos, onde nos fala, isso está na mensagem à brecha, onde ele diz, na página 89 que está aqui do livro dos selos, da mensagem à brecha, um dos lugares, porque diz, agora, notem bem o que aconteceu quando ele fez isso. Que grande jubileu! Isso é exatamente quando são abertos estes selos. Em seguida veremos a meia hora de silêncio. E escreve a meia hora de silêncio no céu. Quando estes selos são abertos. Estamos começando hoje e no próximo domingo terminaremos aqui mesmo. Escutem bem. Se estão prontos, digam amém. Quando ele fez isso, quando toda a criação estava gemendo e ninguém sabia o que fazer, ali estava João chorando. Ele escreve João chorando. Então se apresentou o cordeiro, o livro estava na mão do dono original, porque o homem tinha caído e perdido o livro, e não havia outro homem digno de tomá-lo para redimir a terra. Nenhum sacerdote, nem papa, nem nada. Como disse anteriormente, mas veio o Cordeiro. Não foi nenhuma Virgem Maria, nem Santa Fulana, nem São Ciclano, mas o Cordeiro foi quem veio sangrando e imolado, e tomou o livro da destra daquele que estava sobre o trono. E quando viram que, na verdade, havia um Redentor, todas as almas sobre o altar, os anjos, os anciãos, e toda a criação viu que isso aconteceu. E ele escreve ali, tudo está no futuro. Esta noite, ele ainda é um mediador, mas isso fica no futuro. Agora vejam como tudo isso que foi falado pelo reverendo William Branham no livro dos selos. Vejam como tudo isso, em certo momento, fica, se via como que estava ocorrendo ali, e depois ele dizia, isto ainda está no futuro. E vejam como aqui nosso irmão William está nos falando algo.
importante también, importante também, en donde nos dice onde nos diz que dice, y por diz, cuanto e por envuelve quanto envolve la manifestación a manifestação plena do poder de Deus, lo que vimos em o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. Isso significa que muitas promessas que correspondem ao tempo final serão cumpridas aí. Ou Ou seja, tudo que ele falou, e aí tomamos somente essa partezinha, onde ele diz que esse livro foi tomado e trazido à terra. Em outros lugares nos fala desse livro sendo trazido à terra. E vejam como isso, depois ele diz, isso está no futuro, mas vai chegar um momento onde isso iria se tornar uma realidade no meio da igreja, trazendo o título de propriedade, o livro dos 7 selos, no meio da raça humana, novamente. Ou seja, seria Deus cumprindo essa promessa, essa palavra, e trazendo a vida a cumprimento. E onde ele diz que tudo o que vimos manifestado em parte no reverendo William Branham. Vejam, o da criação de esquilos, o do tumor da nossa irmã Meda, o do peixinho, o dos filhos da irmã Hatchwright, o da tempestade. Vejam, tudo isso que foi em parte no reverendo William Branham, nessa etapa e nesse ministério que Deus ali esteve refletindo tudo o que seria em toda a sua plenitude neste tempo final, que já não seria falando que isso está no futuro, mas que podemos dizer que isso é agora, no hoje, no presente. Ou seja, que será esse ministério que terá esse poder, essa espada na boca, e vejam, com essa palavra na boca, ele pode criar. Ou seja, lá nos esquilos, e que depois comia, vejam, pode criar a revelação, que é a palavra que é o primeiro, mais importante, o qual o conteúdo disso é a fé de rapto. Pode criar. E até também na parte das curas, porque podem criar membros do corpo que faltem. Agora vejam, pode curar. Já não em parte, mas em toda a sua plenitude pode curar, vejam, o tumor da nossa irmã Meda à distância. Ou seja, que pode também curar, não somente no lugar onde estão esses ministérios, mas internacionalmente. Somente se requer uma coisa: escutar e crer nessa palavra que está sendo falada. E também produzirá curas. Poderá ressuscitar pela palavra falada. Vejam, mas também pode, além de ressuscitar, e vamos colocar, vamos dizer, em uma escala ou em uma ordem, vamos dizer, poderá criar e cria a palavra, falando a palavra, pode perdoar, porque vejam como deu aos filhos da irmã Hatchwright, ou seja, que não importava a condição deles, ele deu. Eu te dou no nome do Senhor, vem. Aí podia perdoar. Ou seja, podia também, tinha essa parte na qual tinha nessa
en esa manifestación nessa que Dios manifestação que Deus permitiu que ele teve muitas mais as 5 mais marcadas que representavam o que Deus ia estar fazendo neste tempo final. Vejam, ali também ele perdoou os pecados desses rapazes. Ou seja, que pode perdoar também. E podemos ver a terceira, vamos dizer, a da cura. Poderá curar. Vamos dizer que essa relacionada a que poderá falar a palavra e ressuscitar, como fez com o peixinho. E essas duas estão aí. Entre a 3 e a 4, poderá falar a palavra e ressuscitar os mortos em Cristo das eras passadas e do nosso tempo. E poderá também, ao vê-lo, nós sermos transformados. Haverá uma cura completa, total. Mas também antes dessa também virá uma cura na qual muitas pessoas estarão buscando para seus filhos, para eles mesmos, seus filhos ou algum irmão, e ao crer nessa palavra falada, será feito conforme a fé, a vossa fé. Agora vejam, vamos dizer a 5. Ele podia ordenar, ou seja, podia dizer a essa tempestade que ali se aproximava, que parasse, que se detivesse. Ordenava já a natureza. Já é um ministério. Já como vimos no livro dos selos, no 6º selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, com o poder e o controle sobre a natureza. Ou seja, vejam, pode, com essa espada, vejam como essa manifestação em parte que foi mostrada ao reverendo William Branham, vejam como agora se cumpre em toda a sua plenitude. Poderá criar, poderá perdoar, poderá ressuscitar, poderá curar e poderá ordenar. Ou seja, poderá dizer ao reino dos gentios, tira, e seja lançado fora, e ser estabelecido o reino do Messias pela palavra falada. Ou seja, porque o monte representa um reino, e poderá também falar fora de existência o reino dos gentios e trazer à existência o reino do Messias. Vejam, tudo o que será cumprido neste tempo final e o que já está sendo cumprido, que vai em forma progressiva, até que chegue a essa parte culminante, onde já se cumprirá a ressurreição e a transformação. Mas antes que chegue esse momento, irá em forma progressiva, crescendo, até que chegue o momento que chega ao topo, onde aí obteremos todas as promessas em toda a plenitude em cada escolhido de Deus. Agora continua dizendo, portanto, sejamos administradores dos mistérios de Deus e de todo o coração, trabalhando neles para que os que ainda não se cumpriram se torne uma realidade. O reverendo William Branham tratou de que fosse em seu país, porque ele era o mensageiro dessa era, e essa era correspondia a esse país. Somente o mensageiro de uma era pode fazer a favor da sua era tudo o que corresponde ao seu tempo, e principalmente o faz em seu país. Em seu país se abre a era e daí se estende a outros lugares. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, mas na parte 2, que é a da tarde, na página 72, diz
Agora, este ministério aqui tem que se afiliar em um lugar até que as mesmíssimas obras que Jesus fez, porque quando ele vier, a pedra de coroa será recolhida nele, porque eles não querem, haverá um rapto, e eles serão tomados e o resto do corpo virá com eles, e ele terá ido ao céu. Não uma denominação, amigos, uma igreja da palavra de Deus. Vocês creem? E ele escreve rapto e uma pedra angular e as eras. Há alguns lenços aqui e eu vou não sei onde, estou buscando como vocês, a vontade de Deus. Eu desejaria permanecer neste tabernáculo, não posso fazê-lo. Há milhares. Eu escuto o pranto, um espírito imundo caindo em pedaços, quase não posso dormir. Eu ouço pequenas crianças chorando e vejo mães empurrando seus filhos através da fila de oração. Vejo alguma mãe abanando um bebê, sustentando um lenço, uma fralda sobre eles para protegê-los da chuva lá fora. Meu coração sangra por eles. Agora, há tanta necessidade no mundo e agora, neste tempo final, haverá mais ainda, o qual no livro de citações ele nos diz que tudo isso será para ajudar o mundo, o povo, além de trazer a fé de rapto aos escolhidos e também falar às virgens fátuas e também aos perdidos que não têm oportunidade. Enquanto já esteja esse tempo nessa parte culminante, será também para a ajuda de muitas pessoas e o qual vimos nessa visão como a fila era interminável. Ou seja, seguramente vão haver algumas pausas, mas a fila continuará por horas e horas e horas disso. Mas sabemos que chegará um momento onde isso será o começo, talvez de uma forma simples, e começará a crescer até que chegará a essa atividade que o reverendo William Branham viu. Agora, quando edifiquei esse tabernáculo, continua dizendo, agora quando edifiquei esse tabernáculo, no dia que eu coloquei a pedra angular ali fora, eu recordo essa visão nessa manhã. Tenho isso escrito ali na pedra angular que disse, este não é teu tabernáculo. Ele escreve ali, este não é teu tabernáculo. Ou seja, quando foi levado essa grande carpa catedral ali, ele disse, o anjo lhe disse, este não é teu tabernáculo. Faça a obra de um evangelista, cumpra teu ministério. Eu amo os filhos de Deus em todas as partes. Não sei onde ele vai me guiar, eu não sei, eu estou esperando. Eu estive esperando por um ano. Talvez vou esperar 2 anos, talvez 3 anos, eu não sei. Agora recordem que tínhamos lido há pouco que Deus fará em um ano o que os teólogos tentaram fazer em 2000 anos. E ele diz, me dê uma igreja com esse poder. E aí é que ele diz, e eu farei em um ano. Ou seja, vejam, o tempo que ele estava vendo e buscando, que é o tempo onde, nesse ano, o ano onde Deus vai cumprir a promessa da ressurreição e da transformação. Nesse ano, Deus vai fazer grandes coisas no meio da raça humana. Talvez vou esperar 2 anos, talvez 3 anos, eu não sei. Eu não sei qual é o próximo passo. Agora vejam que aqui, em 1962, 18 de março de 62, ele não sabia qual era o próximo passo. Agora vejam, mais ou menos por esse tempo, igual a o tempo onde se abriu e se pregou a abertura dos selos. Um ano depois, no 7º selo, já quando ele está nessa última mensagem do 7º selo, ele ali diz, na página 467, vejam, diz, mas há um segredo na metade do parágrafo, metade da página mais ou menos. Mas há um segredo sobre isso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes, por mais anos que eu viva, depois de ter visto.
Ahora yo sé cuál es el Agora eu próximo sei paso. qual é o próximo passo. Ahora ahí sabe, sí. Agora aí sabe Lo sim que allí hace un o año que atrás no sabia. ali há um ano atrás não Aqui sabia. se sabe já Aqui já qual sim é o sabe próximo qual é o passo. próximo passo. E já aí ele E se já dá aí conta ele percebe en este mensaje nessa mensagem del séptimo sello. do sétimo selo. Mire lo que escribe Veja nuestro o que hermano William escreve allí, nosso irmão William ali. donde ele diz, ahora yo Onde sé ele cuál es el diz, próximo agora eu sei paso. qual é o Ele próximo escribe, passo. Ele la escreve, segunda a venida del segunda Señor, vinda do Moisés Senhor, y Elías. Moisés e Elias. Ele aí se dá Ele aí cuenta percebe que que não é bajo su não é ministerio, sob seu ministério estaria Deus que Deus cumpriendo estaria cumprindo todo lo que tudo que foi foi mostrado mostrado en el libro del Apocalipsis, no livro do cuando él Apocalipse, quando ele se se levanta do trono de intercessão, toma o livro e lo trae e a la o tierra traz à terra e o o entrega a um homem. já ele vê Ele isso é já vê mais que adelante isso é mais e adiante queda en el e futuro. fica no futuro. Ou seja, que ele, Ou seja, que ele, 62, em 62, allí não sabia, ali não sabia, por isso intentava, por isso tentava, por exemplo, tentou ir ao povo e lhe hebreu foi dicho, não, e lhe foi dito, não, ni es el tiempo, ni es el não é o ministerio, tempo, nem ni é es teu el ministério, nem é o Tiene ministério. que ser conforme Tem que ser conforme Apocalipse 11. E Apocalipse 11 são os ministérios de Moisés e Elias. E ele somente tinha o ministério de Elias. Faltava o de Moisés. E já luego, E já vean como en depois, los sellos, vejam como nos selos, já ele compreende ele já compreende e entende, porque ele dice, porque ele diz, aí sim diz, eu sei qual é o próximo passo, pero no sé cómo mas não interpretar sei eso. como interpretar Pero já isso, não falta mas muito. já não falta muito. E aí escreve, não E sei aí ele escreve, interpretarlo não sei em idioma interpretá-lo desconhecido. em idioma desconhecido. Tengo escrito aqui, Tenho escrito aqui, se quando esto se sucede, quando isso ustedes acontecer, pudieran ver vocês mi libreta. pudessem ver meu Para, caderno. não Para, prosiga. não prossigas. Agora ele viu todo o que estaria tudo que estaria ocorrendo final. neste tempo final. Ou seja, ele viu já anticipo uma antecipação que estava isso no futuro, isso estava no futuro do que seria o presente, nosso presente, ou seja, o futuro do irmão Branham e o futuro de todos os das eras passadas, dos apóstolos e dos tempos passados. Tudo isso quando eles profetizavam e falavam e se revelava que era mais adiante que isso, Deus iria estar cumprindo mais adiante que isso, que Deus estaria cumprindo isso no último dia, e igual o nosso irmão William que dizia, e isso será no último dia, e no último dia virá um ministério, e no último dia virá um povo que estará escutando toda essa revelação e receberá a fé de rapto, e tudo que falou que seria cumprido no último dia, em uma grande carpa catedral. Agora podemos dizer, nós não vamos dizer agora, isso será no futuro. Nós podemos dizer, isso está ocorrendo agora no presente. Aqui está a carpa, aqui está o povo, aqui está o ministério, e aqui está Deus operando no meio da igreja, cumprindo o que ele já tinha falado em tempos passados. Ou seja, que agora temos a realidade. A palavra sendo vivificada, sendo cumprida no meio da igreja. E agora podemos dizer, eu sou uma realidade dessas promessas. Eu sou um desses que falou em tempos passados que neste tempo haveria um grupo de escolhidos de Deus que estariam recebendo a fé de rapto. Agora eu não posso dizer, eu estou olhando o futuro e vou ver lá no futuro o que Deus vai fazer, ou o que Deus vai fazer comigo no futuro. Não, eu estou vendo o que Deus está fazendo no presente. Eu sou um desses que o irmão Branham falou, que na grande carpa catedral estaria sendo dada a fé de rapto, onde nosso irmão William falou que na grande carpa catedral iria estar sendo dada a fé de rapto. Vem a mesma mensagem falada em cada manifestação de Deus, em carne humana, no tempo que ele correspondeu a esses ministérios pedir, mas agora, tudo que eles falaram, podemos nos olhar no espelho da palavra e dizer, eu sou esse que estaria escutando e estaria crendo nessas palavras que foram profetizadas, de que haveria um povo se preparando para a transformação. Esse sou eu sou o Senhor, esse escolhido teu, eu sou, desses sábios. E assim, Deus estaria cumprindo as Escrituras no meio do povo que estaria presente, vigente, vivo, com o ministério nessa pessoa, nesse véu de carne vivo, no meio do povo de Deus. Agora vejam, continua dizendo,
diz, Aqui nosso irmão Branham na página 72 embaixo, passo a página 73, ele diz, eu não sei qual é o próximo passo, mas vocês já viram ali no livro dos selos quando ele diz, ali ele já sabia qual era o próximo passo. Vejam, demorou um ano em conhecer qual era o próximo passo. Isso é algo muito importante. Assim, um ano atrás ele não sabia. Em 18 de março, ou seja, por esse tempo mais ou menos um ano depois, conheceu qual era o próximo passo. Estou esperando por isso, mas penso, segundo a Escritura, que a palavra foi semeada, e ele escreve a chuva temporã. A próxima coisa é a vinda do Espírito. Agora vejam, a vinda do Espírito. Vamos ler somente uma porçãozinha aqui do livro dos selos, onde... Ali nos diz na página 134 do livro dos selos diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a manifestação final da vinda do Espírito Santo em carne humana, que será coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será em sua última manifestação que essa promessa será cumprida. Continua dizendo, aqui nosso irmão William na mensagem já para e terminando diz, assim que esperamos que alguém tenha o ministério do último dia, e certamente, pois vão tentar que seja em seu próprio país, assim que vamos conhecer, quando estiver essa visão da carpa cumprida, e vendo esses sinais e maravilhas e também chamamento, quando estiver sendo visto isso, então todos diremos, agora vejam, onde o verão e vão conhecer no cumprimento da visão da carpa. O verão desde que esteja criando, desde que esteja falando a palavra, e depois poderão ver e continuar vendo essas manifestações das 5 que foram mostradas ao reverendo William Branham numa forma progressiva. O verão criando palavra, criando a revelação, e depois certas coisas mais. O verão perdoando também. O verão curando também. O verão ressuscitando também. E o verão ordenando. Tudo isso vai estar sendo cumprido em uma maneira progressiva. Cada uma dessas manifestações que foram mostradas ao reverendo William Branham. E tudo isso é no cumprimento da visão da carpa, do que foi mostrado ao reverendo William Branham, onde viu essa coluna de fogo falando com alguém. Alguém é quem terá esses ministérios e estará cumprindo plenamente, em toda a sua plenitude, essas 5 manifestações que foram mostradas ao reverendo William Branham. Continua dizendo. Quando se estiver vendo isso, então todos diremos, olha onde era, olha como era, olha que simples que era. Alguns dirão, e eu não fiz nada a favor disso, não cria. E outros dirão, e eu não cria e também não fiz nada e ainda por cima me coloquei contra desse programa divino e me coloquei até falar. Diz, e eu não fiz nada a favor disso, não cria, por quê? Porque não cria. Mas talvez o outro dirá, mas eu sim cria, e eu trabalhei a favor desse cumprimento, dessa obra que estava prometida. Outros dirão, olha, eu não sabia onde ia ser, mas outros dirão, eu sim sabia, eu sim estava seguro. Uns dirão, olha, e eu não sabia quem era o mensageiro para este tempo final. Mas outros dirão, mas sim, eu sabia. E eu sim estive braço a braço com ele. Vejam, uns dirão,
Yo sí sabía Eu sim sabia quién era el quem mensajero era o mensageiro para este tiempo para final. este tempo final. Quem era Quem nos introduziria à terra prometida do novo corpo. Eu sabia desde o princípio que esse era quem nos passaria a terra prometida também do glorioso reino milenial. Eu sabia. E são e serão bem-aventurados os que escutaram e creram. Tudo o que Deus esteve fazendo, o que esteve fazendo, está fazendo e estará fazendo por meio desse último mensageiro. Assim que sejamos administradores como cada mensageiro para a sua era, e como também tem que ser o mensageiro do tempo final. Se fiéis administradores dos mistérios de Deus, levando a todos os seres humanos, levando o Evangelho de Cristo e todos os mistérios contidos nele e todos os mistérios correspondentes a este tempo final. E aí continua falando dessa mensagem, agora podemos ver como podemos identificar o lugar, o povo e o instrumento que Deus está usando neste tempo. E você, como indivíduo, se identificou e disse que você é. E você diz, eu sou um dos escolhidos que entenderiam o mistério do sétimo selo, e foi aberto para mim, e o entendi, e escutei e criei, e estou marchando, caminhando em fé e com fé, para receber as promessas que Ele tem para todos que escutam e creem nessa mensagem de ensinamento pregado em uma grande carpa catedral, porque já foi falado que ia haver pregação, que ia haver chamamento, que ia haver fila de orações, cura e tudo isso. Mas agora estamos na etapa da pregação. E são bem-aventurados os que estiveram desde o princípio e estiveram caminhando, agarrados da arca da palavra, olhando essa manifestação de Deus neste tempo final, em uma forma simples, mas vem que por trás dessa manifestação é Deus, a coluna de fogo, operando, atuando no meio da igreja neste tempo final. Bom, foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras de saudação lá ao missionário Miguel Bermudes Marinho, onde está reunido em Villahermosa, Tabasco, junto ao reverendo Andrés Cruz Gallegos e todos os ministros e irmãos dos diferentes lugares lá em Villahermosa, México, de toda essa área, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. E podemos dizer, como disse Jesus ali, que ele tomou o livro do profeta Isaías, e vejam, ele o que fez foi ler o que os profetas já tinham falado, da mensagem que tinham trazido os profetas. E quando leu, tomou o livro do profeta Isaías e encontrou o lugar onde estava escrito. Vejam, estava buscando, abriu e buscou essa escritura de Isaías, capítulo 61, e vejam que ali ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu o Senhor. Ou seja, vejam quem o ungiu. Me enviou a pregar boas novas aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e aos presos abertura de prisão, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E agora vejam, quando ele lê essa escritura e se senta, diz que todos na sinagoga estavam fitos nele. E no versículo 21 do capítulo 4 de São Lucas, ele diz que começou a dizer,
hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vejam, ele o que trouxe foi o cumprimento dessa palavra que foi falada dele. E ele não podia continuar lendo, porque se continuasse lendo, já correspondia à segunda vinda do Senhor, onde diz: e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes. E esse ministério, no qual Deus estará cumprindo neste tempo final, em uma grande carpa catedral, ele poderá dizer a qualquer momento, quando ler essa escritura, e começa a dizer, ou começou, ou continuou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Ou seja, o cumprimento de toda essa palavra que foi falada, de todos esses mistérios que foram profetizados, foram falados pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, se tornarão uma realidade neste tempo final, e esse ministério poderá dizer: hoje se cumpriu essa escritura, e essas escrituras que falam de mim, ele poderá dizer: hoje se cumpriu essa escritura. Será o cumprimento de todas essas profecias e promessas que foram faladas e profetizadas dele. Bom, já estávamos terminando, mas era preciso colocar isso aí, onde Deus nos mostrou tudo que de era em era e de dispensação em dispensação, Deus esteve cumprindo, e que agora estamos vendo a materialização, o cumprimento de todas as que correspondem ao nosso tempo. Toda escritura que não foi cumprida em tempos passados estará se cumprindo, e está se cumprindo, e se cumpriu neste tempo. Ou seja, já se cumpriram algumas, estão se cumprindo outras, e se cumprirá mais adiante outras também. Mas este é o tempo de cumprir todas as escrituras e promessas e profecias que foram faladas deste tempo final. Assim que foi para mim um privilégio e uma bênção poder enviar essas palavras à reunião que o nosso irmão Miguel Bermúdez Marim está tendo lá em Villahermosa, México. E já nosso irmão Andrés esteve me informando que já tem o auditório, já falta algumas coisas, nada mais para terminar. Talvez está um 99%, vamos dizer, determinado. Sempre faltam alguns detalhes em algumas áreas. E já, como também lá em Fé Viva, nosso irmão Miguel me convidou, e também em outros lugares, também nosso irmão Andrés me convidou para estar lá em Villahermosa, o qual esse auditório, em repetidas ocasiões, ele me disse que está à disposição de Deus e seu programa, e ele me disse: Benja, ali está o auditório, para que Deus use conforme a como já tem em seu programa. E vamos ver tudo isso dos convites que tivemos para estar nesses lugares, e vamos vendo como vai se cumprir tudo isso. E meu desejo é estar nos diferentes lugares, se Deus nos permite estar, porque já em breve estará sendo cumpridas certas coisas, das quais já em breve ele me disse que serão cumpridas. E estou esperando algo, e já depois se estará realizando e cumprindo essa outra parte, essa outra etapa, o qual está muito perto. Agora a parte que se está
tendo no meio do povo é a mais importante, a qual é a revelação, a criação desses esquilos, que foi a que ele mostrou ali Deus em uma dessas manifestações, o qual é a palavra sendo falada. E meu desejo, eu disse ao Senhor, é que me permita estar nesses lugares, porque há profecias e promessas que se cumprirão e estarão se cumprindo. E o meu desejo é estar também nesse corpo terreno, nesses países também. Assim que veremos quando será e como será. Quando será e como será? Tudo isso, não nos adiantemos, mas que vamos ao passo correspondente. E íamos vendo como Deus ia cumprindo tudo, mas o que posso dizer é que vamos bem. E estamos bem. Vamos acertando no alvo. Porque temos o guia principal. Temos a coluna de fogo conosco. Temos esse Espírito Santo, o qual guiou de era em era e de dispensação em dispensação, e neste tempo está conosco, nos guiando, nos protegendo também de todo perigo físico e espiritual. Porque recordem que a quinta dimensão esteve se abrindo e muitos desses espíritos andam soltos e a casa temos que tê-la cheia da presença de Deus, do Espírito de Deus, para não deixar assim que entre nenhum espírito da quinta dimensão. E oramos que não desça a alma ao coração nenhum espírito desse, mas que permaneça selado com o Espírito Santo e ninguém se deixe usar pelo inimigo para atacar a obra de Deus neste tempo final. Oramos por todos os irmãos, que Deus os cuide desses espíritos que andam soltos, que são da quinta dimensão, e Deus os proteja, e que essa luta e essa batalha que tem na mente sempre saiam vitoriosos, porque estamos ainda nesses corpos terrenos. E essa luta que há na mente é a maior, é a mais difícil, mas Deus nos dará a vitória. Não se desanime nunca. Se vem pensamentos ou algumas coisas à mente, recordem que há uma luta, há uma batalha. E quando você sabe disso, aí então a pessoa diz: eu já te conheço. Não, eu já sei quem você é. Que vem a mim com esses pensamentos. Isso não é meu, isso não é de Deus. Vocês podem, com o poder da palavra criadora e com o poder dessa palavra que Deus nos deu, pode expulsar e pode dizer: isso não é meu. E pode começar a operar também tudo isso. A cura pode dizer: isso é meu. Assim que, Senhor, eu creio pela tua palavra que eu serei curado. E você continue crendo. Ou seja, estamos no tempo para o cumprimento de todas essas promessas em cada um de nós como indivíduos e em nossa era e dispensação, a dispensação do reino. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim e o reverendo Andrés Cruz Gallegos, e já em breve estaremos vendo como teremos essas visitas nos diferentes países. E tenham tudo bem corrigido, arrumado em seus auditórios, porque grandes coisas Deus está fazendo e estará fazendo também mais adiante. E esperamos que os lugares também onde estão agarrados do ministério sobre carpa recebam essas bênçãos. Que recebam essas promessas, porque estão escutando e estão crendo. Porque do que vale que escutem e, ao invés de crer, o melhor criticam e falam contra. Nós somos os que escutamos e cremos, para que essas promessas que estão sendo faladas neste tempo se cumpram. Porque é o tempo onde essas promessas
tem materializarse. que se materializar. Assim que ministros, companheiros no ministério, dos quais a maioria, Deus, pela sua graça e misericórdia, me permitiu conhecer. Vejam como Eliseu conheceu nesse percorrido que deu Elias. Recordem um extrato que lemos, depois buscamos. Ele conheceu tudo e depois Deus levou Elias. Agora vejam como Deus me permitiu e me permitiu conhecer nos diferentes lugares os irmãos, ministros e também a maioria das congregações, talvez alguma, depois que começaram, que se abriram depois, faltaria mais, a maioria já os conheço, assim que, como fiéis administradores dos mistérios de Deus, eu posso dizer que não sou um estranho para vocês, mas que sou vosso amigo. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, e recompensa de profeta tem, consequentemente, bom. Deus os abençoe, Deus os guarde, e amanhã estaremos nos vendo novamente para continuar escutando tudo o que Deus estará nos dando por meio do ensinamento, a introdução dessa parte antes que fazemos e também da mensagem que estaremos escutando. Recorde que somos o cumprimento das Escrituras. Você e eu somos o cumprimento das Escrituras. O cumprimento das Escrituras no último dia. Podemos colocar esse tema, não tínhamos colocado um tema. Podemos colocar esse, o cumprimento das Escrituras para o último dia, ou que estão se cumprindo no último dia. Aí podemos ver um desses temas, assim que Deus abençoe e Deus guarde a todos. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim e reverendo Andrés Cruz Gallegos e todos os aí presentes em Villahermosa, Tabasco, México, e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet.